Monkey D. Dragon aparece em God Valley. O jovem marinheiro de 17 anos de idade na época será o responsável por salvar ninguém menos que o bebê Shanks. Também tivemos a revelação surpreendente de que o verdadeiro nome de Rox D. Shebeck é David D. Shebeck, um ancestral de ninguém menos que David D. Jones, o antigo aliado do clã dos D. Além disso, Shaq é sequestrada e usada como prêmio durante o torneio em God Valley. E agora, as peças no tabuleiro estão formadas. Temos Rox indo até God Valley salvar o seu filho e sua mulher, Roger indo até God Valley salvar a Shaq e Garp indo até God Valley atrás do Roger. O vídeo de hoje vai ser longo, então agora sim, vamos falar sobre o capítulo 1159 nessa análise completaça, não antes de você deixar um parente seu no botão do like e outro no botão de se inscrever no canal. Estamos na contagem regressiva para os 900 mil tripulantes e só tá faltando um parente seu entrar pro meu bando. Vamos falar sobre a história de capa e dessa vez eu prometo ser breve. Das últimas vezes eu não consegui, principalmente depois da última capa e a revelação sobre o herói de Wano, Kozuki Moria. Quem não viu o vídeo que eu postei sobre ele essa semana tá perdendo, porque eu trouxe muita coisa bacana, mas dessa vez eu prometo que eu vou ser breve. Vemos então a nossa querida Yamato, acompanhada da Ult e Page One, finalmente retornando à capital das flores. Galera, e por que isso me deixa tão animado? Porque Yamato está finalmente concluindo a sua peregrinação pelo país de Wano e estamos muito próximos do fim dessa história de capa. E a minha expectativa é que essa história de capa termine com um gancho insano que só deve continuar a ser desenvolvido na história principal do mangá, a chegada dos piratas do Barba Negra. Se tudo que a gente tem visto sobre os piratas Rox e principalmente sobre o Shebeck tem um propósito, esse propósito é uma forma do Oda preparar a gente para o próximo movimento sexy do Teach e potencialmente a revelação de que Rox continua vivo de alguma forma. E o próximo movimento dele certamente será no país de Wano, a partir do momento em que Caribou vazar a localização da arma ancestral Pluton. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui com vocês no canal, mas eu sinto que eu sempre preciso falar de novo, porque vocês não estão dando a devida atenção para a proporção que esse evento vai tomar. A gente está cada vez mais próximo de ver o despertar do navio Pluton pelas mãos do Teach, e esse evento vai se iniciar com o gancho final da história de capa da Yamato. Pronto, consegui ser breve. Vamos lá então. O capítulo começa com uma revelação chocante. Shaq, a ex-imperatriz de Amazon Lily, havia sido sequestrada. A notícia do sequestro se espalhou pelo mundo e até mesmo a economia mundial ficou paralisada por várias semanas. Gloriosa chorava de tristeza e desespero. Roger chega a rasgar o jornal de tanta raiva e se pergunta como o Rox pode deixar algo assim acontecer debaixo do seu nariz, e Rayleigh, com uma emoção contida, também demonstra preocupação com ela. Mas se teve uma pessoa que ficou feliz com isso foi o Choco, o suposto pai dos irmãos Caribou e Coribou, e aquele que passou a governar Hachinoso após a queda dos Rox. Recapitulando, vimos que a Shaq tinha abandonado o título de Imperatriz e Capitã das Piratas Kuja e foi para Hachinoso com a intenção de abrir um bar. Logo de cara, ficou claro pra mim que esse movimento sexy da Shaq estava muito suspeito e que ela devia estar planejando alguma coisa, se infiltrar no covil dos piratas Rox para destruí-los por dentro. E por que ela faria isso? Pelo mesmo motivo que Harold decidiu atacar o seu brother Rox, um acordo feito diretamente com o governo mundial. Assim como os Gorosei fizeram a proposta para que Harold matasse o Rox em troca de transformar Elbaf num país filiado ao governo mundial, eles poderiam ter feito um acordo parecido também com a então imperatriz de Amazon Lily. Nos ajude a derrubar os piratas Rox e vocês poderão receber algo em troca. Quem sabe a garantia do título de Shichibukai. Na verdade, a gente não sabe exatamente quando o sistema Shichibukai foi criado. Faria sentido que tivesse sido criado só depois da morte do Roger, que foi quando a Era dos Piratas começou e os imperadores começaram a tomar conta dos mares. Então não dá pra gente afirmar ao certo que o governo ofereceu para Shaq o título oficial de Shichibukai como a gente conhece, mas o governo pode muito bem ter oferecido algo que
que, na prática e com o tempo, se consolidaria no sistema dos 7 corsários que a gente conhece hoje. Talvez a primeira pirata filiada ao governo mundial tenha sido justamente a Imperatriz de Amazon Lily. E essa minha hipótese ganha força quando a gente lembra do seguinte: o que o governo mundial ofereceu para o Harold foi algo muito parecido, a filiação do país de Elbaf ao governo mundial. Porém, a negociação do governo com a Shaq teria sido um pouco diferente. Ao invés de Amazon Lily inteira se filiar ao governo mundial como um país, somente a Shaq, ou a próxima imperatriz, já que a Shaq largou o título, se filiaria ao governo mundial. Dessa forma, Amazon Lily manteria a sua soberania, o país deixaria de ser ameaçado pelo governo, as piratas Kuja deixariam de ser perseguidas pela marinha, tudo isso em troca da imperatriz ajudar o governo com o interesse dele. E esse parece ser exatamente o caso da Shaq. Então eu não duvido que a Shaq tenha se tornado a primeira pirata a possuir o título de Shichibukai na história de One Piece. Mas, por enquanto, nesse capítulo 1159, a única coisa que vimos foi a Shaq sendo sequestrada pelo governo e o responsável por isso foi um traidor dentro dos Piratas Rocks chamado Ochoko, o suposto pai dos irmãos Caribou e Coribou. Sobre o Ochoko, galera, eu acho curioso como ele foi revelado como um traidor dos Piratas Rocks, enquanto o seu suposto filho Caribou acabou se tornando um admirador do filho do Rocks, Barba Negra. Então olha só como o mundo dá voltas. E eu também achei interessante o fato do traidor ser o Ochoko pelo seguinte motivo: foi dito que em algum ponto da história ele se tornou o governante de Hachinosu, até o incidente ocorrido um ano atrás, em que ele foi derrotado e a posse da ilha passou para o Barba Negra. Ou seja, Barba Negra brigou pela herança do seu pai e tomou o que era seu por direito, entre aspas, né? Já que tudo é tomado. Mas o fato de ter sido o Ochoko o responsável por sequestrar a Shaq talvez dificulte um pouco a possibilidade dela estar tramando alguma coisa com o governo. Não anula a possibilidade, mas talvez dificulte um pouco. Olha só, se fosse para a Shaq ser sequestrada pelo governo, bastaria ela simplesmente desaparecer. Não precisaria que o Ochoko ou qualquer outro pirata sequestrasse ela, principalmente porque ninguém sequer viu ela sendo sequestrada, então ela poderia simplesmente sumir de Hachinosu para que todo mundo pensasse que ela tinha sido sequestrada. Porém, nada impede também que o Ochoko também esteja trabalhando para o governo ou que a Shaq tenha se deixado ser sequestrada de propósito. Afinal, nunca que o bostão do Ochoko conseguiria sequestrar a Shaq tão facilmente assim. Então, se o Ochoko não está de conluio com o plano da Shaq, no mínimo ele quis vender ela para o governo e ela simplesmente não relutou porque seria conveniente para os planos dela. Enfim, o Oda ainda precisa explicar pra gente por que diabos a Shaq desistiu do título de Imperatriz e Capitã das Kuja e decidiu morar em Hachinosu de forma completamente aleatória. E além do sequestro da Shaq, descobrimos também que Don Marlon havia sido morto. Como sabemos, o seu provável filho Capone Bad tem atualmente 42 anos de idade, então o grande Don Marlon pôde deixar a sua semente no mundo antes de morrer 38 anos atrás. Pulamos para God Valley, onde vemos Figaland Garling retornando ao país depois de 2 longos anos de espera a fim de se preparar para o grande torneio. 2 anos atrás, Garling afirmou que descobriu algo em God Valley que faria até mesmo Imu-sama ficar impressionada. Pelo visto, essa descoberta não se tratava sobre God Valley esconder a lendária cidade Esmeralda debaixo das suas montanhas enormes de pedra e, pelo visto, também não se tratava da arma ancestral Uranus. E isso me pegou de calça riada, porque sabemos que God Valley desapareceu por completo do mapa e a arma Uranus seria perfeita para isso. Eu comentei semana passada que seria incrível se Uranus fosse descoberta em God Valley e ela ainda estivesse carregada com um resquício da energia proveniente do século perdido, mas o suficiente para um último disparo que destruísse God Valley inteira. E depois disso,
a arma entraria em hiato até que Vegapunk desenvolvesse essa nova fonte de energia, a Mother Flame. Então, pelo visto, a descoberta de God Valley se trata, na verdade, da linhagem da família Dave que foi anunciada no final desse capítulo. Então vamos esperar para ver de que forma God Valley irá desaparecer do mapa, se será através da fruta do terremoto do Barba Branca ou se a teoria de que God Valley não foi destruída e passou a se chamar Thriller Bark vai realmente se concretizar. Pra gente não sair muito do foco, vemos então que Figaland Garling retorna a God Valley e visita a mãe de seus 2 filhos, uma mulher ruiva que aparentava ser uma cidadã comum daquele lugar. Garling até parece se importar com ela e com as crianças, mas para nossa surpresa, na página seguinte, Garling enfia a espada no bucho da mulher. Ele queria levar as 2 crianças para Marijoa e não tinha o menor interesse em se casar com lixo como aquela mulher. Cara, às vezes a gente critica o Oda por usar muita silhueta no mangá e tanto no capítulo passado quanto nesse capítulo o maldito esconde o rosto da mãe do Shanks por motivo aparentemente nenhum, mas mesmo tendo mostrado só a silhueta da mulher, e que silhueta inclusive, né, o Oda ainda conseguiu fazer a gente ficar puto com Garling por causa dela. E isso porque o Oda conseguiu fazer a gente pensar, cogitar que o Garling se importava com a mulher pela forma como ele chega conversando com essa voz aveludada, né, com ela e indo ver os filhos com aquela cara de aparente bom moço só pra no final enfiar uma espada no bucho da mulher. E a gente pensando que o Garling poderia pelo menos se importar com a própria família, mas nem isso. Só tratou a mulher como depósito de girino mesmo. É um desgraçado completo e eu não vejo a hora de rolar o X1 dele com o Dragon. E falando em Monkey D. Dragon, o homem foi revelado ter participado do incidente de God Valley não como um mero espectador, mas como um jovem marinheiro a serviço do governo. Vemos pela primeira vez na história uma imagem oficial de quando ele tinha seus 17 anos de idade. E quando a gente olha mais de perto, o rosto do Dragon lembra demais o rosto do Luffy na sua forma do Gear 4 Snake Man. Será que essa é apenas uma coincidência ou quem sabe uma dica do Oda sobre a sua alcunha antiga de Serpente Insurgente? Snake Man, Serpente Insurgente. Outro detalhe a se notar também na aparência do Dragon é a sua marca clássica no seu braço esquerdo. Já tínhamos visto que ele possui essa marca durante o incidente de Ohara na sua perna e hoje ele a tem tatuada no seu rosto. Então por que diabos o Dragon tem essa marca desde tão jovem? Galera, essa marca lembra muito uma tatuagem tipicamente indígena, especialmente de indígenas americanos. Então é possível que ele use esse símbolo tatuado no seu rosto hoje em dia muito por causa das suas raízes, da raça a qual ele também descende. E qual raça seria essa? Os Xandorianos. Os Xandorianos vêm de uma raça que tenta reconquistar a sua terra há 400 anos. Então eles são uma raça que espelha luta e resistência. E quando observamos o visual dos Xandorianos, vários deles possuem tatuagens tribais nos seus rostos. O Wiper, por exemplo, possui uma especificamente do lado esquerdo do seu rosto. E reparem como o Wiper lembra muito o Dragon, no tom de pele, no formato do cabelo e até mesmo na calvície. Então o motivo para que o Dragon use esse símbolo desde tão jovem talvez seja pela herança de parte da sua linhagem. E linhagem, como sabemos, é algo que o Oda vem explorando muito nos últimos anos. Inclusive, muita gente tem relembrado de uma imagem de 2012 desenhada pelo Oda que mostra literalmente todos os marinheiros existentes na história do mangá até aquela época. E desde aquela época, muita gente acredita que esse marinheiro específico fosse o Dragon e que desde aquela época o Oda já havia sugerido que ele fosse um marinheiro quando mais novo. Mas não, galera. Esse marinheiro sempre foi o Momonga, ainda quando ele não tinha bigode. Desde aquela época, a galera se confunde com isso. Mas isso não impediu, claro, né, do Oda realmente canonizar o Dragon
Dragon como um marinheiro durante a sua juventude. E agora podemos ver ele finalmente em ação. Descobrimos então que o incidente de God Valley foi o estopim para que o Dragon saísse da marinha e criasse o Exército da Libertação. E anos mais tarde, o incidente de Ohara foi o estopim para que ele transformasse essa organização no Exército Revolucionário que conhecemos hoje. Não ficou exatamente clara a diferença de uma organização para outra, no caso do Exército da Libertação e o Exército Revolucionário. Em partes, me parece que o Oda quis que esses dois grandes eventos servissem como o grande momento de catarse na vida do Dragon, mas os dois têm basicamente o mesmo propósito. Então, o gatilho para o Dragon se tornar um revolucionário acontecer em God Valley e depois em Ohara acabou ficando meio redundante. Mas, dando o benefício da dúvida, talvez o Exército da Libertação tivesse apenas como objetivo libertar o povo da opressão ao redor do mundo, mas não tivesse necessariamente a intenção de mudar a estrutura do governo mundial. Já o Exército Revolucionário teria passado a adotar isso como parte da sua missão também. Pelo menos é isso que eu acredito. Agora, uma coisa que eu quero muito que seja explorada é o conflito de pai e filho entre Dragon e Garp. Eu quero muito ver como o fato do Garp ter lutado no maior evento da sua época para defender os Tenryubitos e o sistema escravocrata do governo mundial afetou a relação dele com Dragon. Tudo bem que o Garp meio que tá cagando pros Tenryubitos e só foi pra God Valley com a intenção de ir atrás do Roger, ou seja, enquanto o Roger foi pra God Valley correr atrás de fêmea, o Garp foi pra God Valley correr atrás de macho, mas o fato do Garp ser essa pessoa leniente e acomodada, que nunca procurou fazer nada pra mudar o sistema do governo por dentro, principalmente com a autoridade de almirante que ele tinha, mesmo sendo um vice-almirante, deve ter incomodado e muito o Dragon ao longo da vida, e isso deve ter chegado num ponto insustentável justamente no incidente de God Valley. Então eu quero muito ver o Dragon jogando na cara do Garp o merda leniente que ele é, ainda mais aceitando um título de herói baseado numa mentira, e o Dragon decidindo ir embora da marinha pra sempre. Mas do jeito que o Oda tem conduzido as coisas, é capaz disso não ser mostrado agora e ele só voltar pra mostrar a perspectiva do jovem Dragon quando for mais conveniente. Mas se tem uma coisa que é mostrada sobre o Dragon nesse capítulo, isso fica pro final desse vídeo. A caminho para God Valley, vemos um navio da marinha carregando o jovem Ivankov, Ginny e Kuma, relembrando a perspectiva deles nessa história toda, afinal eles estavam presentes e que a gente já teve a oportunidade de ver no arco passado. E vemos também o jovem Morgans já desafiando o governo desde aquela época e sempre vazando as informações que fossem mais convenientes para ele. Já a caminho de God Valley também, vemos o navio dos Rocks ser interceptado pelo navio de Harold, onde os dois têm a conversa mais importante desse capítulo. Primeiro, vale notar como o capítulo passado afirmou que eles jamais se encontrariam até aquele fatídico dia. E agora podemos ver que eles realmente se encontraram. Mas eu ainda me pergunto se o Harold pretende ir até God Valley ou se ele vai deixar o Rocks seguir o próprio caminho e não se envolver mais no conflito. Isso justificaria o país de Elbaf não ter conseguido se filiar ao governo mundial mais tarde. Mas eu ainda vejo muito potencial na participação do Harold em God Valley, principalmente se ele for possuído por Imo ou transformado na sua versão demoníaca contra o Rocks. Então vamos esperar para ver. Nesse encontro, então, Rocks e Harold se sentam para conversar como velhos amigos, muito parecido com a forma com a qual Barba Branca e Roger se sentaram para conversar antes da morte do Roger, assim como o próprio Rocks também está prestes a morrer aqui, né? Então, olha só o paralelo genial. E durante a conversa, Rocks comenta que pretende voltar para God Valley salvar a sua mulher e filho, afinal, aquela é a sua terra natal. Rocks também revela para Harold que o seu verdadeiro nome não é Rocks D. Shebeck, mas sim David D. Shebeck, um ancestral direto de David D. Jones. Cara, eu nem acredito que o Oda vai realmente explorar o David Jones no verso de One Piece. Há muitos meses, na verdade, alguns anos atrás, eu fiz um vídeo de personagens em One Piece que poderiam aparecer e que são extremamente poderosos, e um deles foi o David Jones. Então, vamos falar de forma resumida como essa revelação impacta a história
história de One Piece em diversos pontos. Primeiro, o fato de existir uma suposta 14ª família que compõe o clã dos D. Até o momento, a gente pensava que haveria apenas 13 famílias, e o motivo disso é que todos os símbolos relacionados ao Sol espalhados pelo mundo de One Piece seguiam o mesmo padrão, um círculo maior no meio e mais 12 círculos ao redor, compondo assim as 13 famílias do clã dos D. Porém, o Oda decidiu meter o louco e dizer que existe uma 14ª família secreta que também pertencia ao clã dos D, a família Dave. A não ser que a gente exclua a família Rocks ou a família Marshall para incluir a família Dave. Talvez assim a conta ainda feche em 13 famílias. Não sabemos também se Rocks é um nome inventado pelo Shebeck ou se ele decidiu adotar o sobrenome que chamasse menos atenção, assim como o Ace, mudou seu nome de Goldie Ace para Português de Ace. Além disso, essa relação de parentesco também explica a tal linhagem especial a qual o Teach pertence. Não se tratava de uma raça específica, mas sim de uma linhagem de dentro do clã dos D. Não sabemos também se Marshall é um nome inventado ou se Teach decidiu adotar o nome da família de sua mãe, que é o cenário que eu acredito ser mais provável. Além disso, já sabíamos que a origem do Dave Backfight foi um jogo pirata criado em homenagem ao Davy Jones, e agora sabemos o motivo pelo qual Rocks fazia questão de participar desses jogos. Essa era uma forma de honrar o legado do seu antepassado direto. E resumindo a lenda de Davy Jones em One Piece, Nico Robin comenta no capítulo 306 que Davy Jones teria vivido há muito tempo e por motivos desconhecidos foi amaldiçoado por um certo demônio, sendo condenado a viver eternamente no fundo do mar. Desde então, o leito do oceano passou a ser conhecido como o Baú de Davy Jones, um espaço onde tudo que afunda no mar é considerado de sua posse. E de acordo com a Nico Robin, ele ainda habita o fundo do oceano e tudo o que afunda nas águas se torna propriedade dele. E quando o Oda, galera, se refere a um demônio ou o diabo, muito provavelmente ele está se referindo sim a Imu-sama. Assim como Davy Jones, na mitologia de Piratas do Caribe, se apaixonou pela deusa do mar Calypso e foi amaldiçoado por ela, Jones, na mitologia de One Piece, pode ter se apaixonado também pela deusa do mar Imu-sama e amaldiçoado a viver no fundo do oceano para sempre. No fim, todo o grande pirata se ferrou por causa de mulher. Já sobre a aparência de Davy Jones, também já vimos o Oda desenhar a imagem de Jones numa SBS. A imagem é de um velhinho humano aparentemente inofensivo, mas sendo sincero, é muito fácil para o Oda redesenhar esse velhinho, reinterpretar esse velhinho de uma forma que ele pareça alguém realmente imponente e poderoso. E diferente do que muita gente poderia imaginar, Davy Jones foi desenhado como um humano e não como um homem-peixe, mas nada impede que Jones tenha se tornado depois de ser amaldiçoado pelo diabo, ou nesse caso, por Imu-sama. Foi exatamente isso que aconteceu na lenda de Jones em Piratas do Caribe. Um humano que foi amaldiçoado pela deusa do mar e com o tempo assumiu características de um homem-peixe. E sobre Davy Jones continuar vivo até hoje, eu realmente espero que isso seja verdade, porque se for verdade, estamos falando do provável homem-peixe mais poderoso do verso de One Piece. Assim como os humanos e os gigantes agora têm os seus representantes no topo da força do mundo, a dita raça superior dos homens-peixe também precisa de um representante à altura. E esse homem pode ser o próprio Davy Jones. E se a minha teoria estiver certa, será Davy D. Jones o homem que guarda o quarto e último Poneglyph vermelho. Se ele pertence ao clã dos D, faz sentido que ele seja um aliado em potencial do Luffy, esperando o momento certo de ter a sua vingança contra Imu. Mas para que Luffy consiga o quarto Poneglyph vermelho, talvez ele tenha que se provar digno e vencer o Jones no seu próprio jogo, num Davy Back Fight. Mas quem quiser ver o meu vídeo ainda mais detalhado sobre esse assunto, explorando ainda mais a fundo a mitologia do Davy Jones, eu recomendo vocês assistirem o vídeo que eu postei ontem aqui no canal, beleza? Já no final do capítulo, voltamos para God Valley, onde vemos Shaq sendo usada como prêmio do torneio, somado a mais 9 baús. No flashback do Kuma, havia apenas 6 baús e nada da Shaq estar presente, então pelo visto o Oda decidiu
aumentar o número de baús e, pelo visto, também incluir a Shaki. E sobre essa quantidade de baús, eu tô realmente curioso para saber por que o Oda decidiu aumentar de 6 para 9. Ele deve ter alguma coisa muito específica em mente. A gente chegou a teorizar que nesses baús poderia haver a fruta do terremoto, mas o Barba Branca já mostrou que tem, que poderia ter a fruta da levitação, mas o Shiki parece que já tem ela também. Então, que tanto de fruta é essa que o Oda tem em mente para precisar aumentar de 6 para 9 o número dos baús? Mas enfim, dessa forma fica justificada a motivação de cada um dos principais envolvidos no incidente de God Valley. Rox queria salvar a sua família, Roger queria salvar a Shaki, Garp queria bater no Roger e Garland queria vencer o torneio e, pelo visto, se casar com a Shaki. A Big Mom, por outro lado, tinha a intenção de pegar o máximo de Akumas no Mi para fortalecer a sua família, então pode ser que ela encontre as Akuma no Mi do Katakuri, Oven e Daifuku, que já haviam nascido naquela época e aparecido justamente nesse flashback. Talvez por isso o Oda tenha aumentado de 6 para 9 o número de baús. Mas isso ainda não explica o motivo dela ter se juntado voluntariamente aos Rocks, sendo que ela já havia começado a construir o seu império em Totland. E a gente ainda não sabe por que diabos a Gloriosa desistiu de ser imperatriz de Amazon Lily para se juntar aos Rocks também de forma voluntária. Indo agora para o final do capítulo, vemos novamente o nosso jovem Dragon em ação no incidente de God Valley. Vimos que ele não queria matar pessoas, então ao invés de balas de verdade, ele usou tranquilizantes nas pessoas. E no meio da confusão, ele acaba se deparando com uma moça ruiva com ferimento mortal e seus 2 bebês, Shanks e Shamrock. Galera, muita gente se confunde pensando que o Dragon e o Shanks têm uma idade parecida, mas não. O Shanks ele tem os seus 40 anos de idade, enquanto o Dragon já tem os seus 55 anos de idade. Então o Dragon já tinha seus 17 anos de idade nessa época. Agora, quem poderia pensar que o Dragon foi aquele que salvou o Shanks e o Shamrock em God Valley e provavelmente foi aquele que conseguiu esconder o Shanks dentro de um baú de tesouro? Ou seja, não foi o Garland tentando proteger os seus filhos, até porque ele é um filho da puta, e também não foi a mãe dos gêmeos, mas sim o Dragon. E ainda na última página do capítulo, podemos ver a mãe de Teach junto de seu filho também sendo usados como alvos no torneio de God Valley. E na mesma página, o narrador do torneio anuncia que naquele ano haveria um escravo ainda mais valioso, um escravo do clã Dave, obviamente se referindo ao próprio Teach. Além disso, eu tô muito curioso para saber como diabos o Teach vai ser salvo nesse torneio. Se ele vai ser salvo pelo Shebek ou se ele não vai ser salvo por ninguém e vai ter que sobreviver e se virar por conta própria. Mas eu tô imaginando uma cena muito bonita do Shebek se sacrificando e dando a vida para salvar o seu filho num ato de amor tão grande e transcendental que pode fazer com que o seu espírito continue vivo no corpo do seu filho. Será que o Oda ele vai meter algo assim? Bom, eu já falei demais, então nos próximos vídeos a gente comenta mais sobre o Dragon, o Teach e tudo mais. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, confere a sua inscrição pra gente alcançar a marca dos 900 mil tripulantes e agora corre pra assistir os últimos vídeos aqui do canal que vão aparecer na tela pra você agora. Até a próxima, tchau!